Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje a gente está aqui no mais uma live do Espiritualidade Livre Convida. Hoje eu vou estar com a minha amiga Acássia, que é uma das pessoas que eu queria ter trazido já há mais tempo, porque é uma pessoa linda, é um ser humano com um trabalho maravilhoso. E ela vai falar pra gente de cultura cigana, ela vai falar pra gente de mística, magia, baralho cigano. Então se você curte esses assuntos, né, a live é pra vocês. Aninha, meu anjo, seja muito bem-vinda. Boa noite. Já acompanhou a live do Marcelo, agora vai acompanhar a minha live. Hoje a gente vai falar sobre espiritualidade cigana. Hoje a gente vai conhecer uma pessoa, gente, que se vocês não conhecem, Acássia Alma Cigana. Só jogar no YouTube, aqui mesmo também, no Instagram, ela tem um perfil, tá? Daqui a pouco ela tá chegando aí, assim que ela chegar, eu já mando brasa aí naquele diálogo, naquela conversa bacana, tá bom? Pessoal, vão entrando aí, vamos falando de onde vocês são, quero saber em quais pontos do Brasil nós atingimos, né? Vamos ver. Deixar a nossa convidada chegar. Estamos juntos sempre, Aninha, sempre, em nome de Deus. A Cássia chegou, já vou te chamar aqui, meu anjo. Kátia, meu anjo, seja muito bem-vinda. Vamos lá, vou esperar a Cássia chegar para bater aquele papo. Luciana, seja bem-vinda, meu anjo. Agora é a minha live, né? Você estava comandando a live aí até agora é a nossa live aqui. Vamos lá. A Cássia, você recebeu a solicitação para entrar? Boa Chegou! noite, Gilberto. Boa noite, meu anjo, boa noite, seja muito Boa bem-vinda. noite a todos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meu anjo, você sabe que eu tô querendo te trazer para aqui desde o início, né? Tem uns Eu 2 meses sei. aí. Nossos horários é que não tá batendo, mas agora Tá bateu. batendo, tá batendo. Ainda Então, bem que agora pessoal, para bateu. quem ainda não conhece, né, acho pouco provável, a Cássia é uma espiritualista, né, lá do canal Alma Cigana, né, a Cássia Alma Cigana. E Sim, é porque ela é uma cigana mesmo, gente. Hoje o assunto aqui é espiritualidade cigana com uma cigana. é. A Cássia, se apresenta aí para nós. Bom, eu sou da família Romani, a família Calderasti Romani. Sou criada na cultura cigana desde que nasci. Meus pais são ciganos, meus avós são ciganos, né? Até a espiritualidade cigana me foi dada aí de presente desde o meu nascimento, né? Mas como uma boa geminiana que sou, eu fui ali querendo cada vez mais, mais, mais e mais e mais, né? Até estar aí hoje em dia ligada nesse mundo espiritual, trabalhando com a espiritualidade, uma jornada grande já. Há quanto tempo você trabalha assim com cartas, com terapia espiritual, a Cássia? Desde pequena, com as cartas desde pequena. Foi uma, né, de fato, é uma cultura que veio da minha avó, da minha tataravó e foi ensinada para mim. Só que, como eu disse ali, eu sempre quis mais. Então eu fui evoluindo para outros oráculos, né, entrando aí no mundo da Umbanda, das magias do meu povo, né, cada vez mais evoluindo. Mas eu tô nessa jornada já tem mais ou menos uns 6 anos por aí. O YouTube tem 3 anos, né? Com aquele outro canal que eu tinha, que acabei perdendo. E agora com o canal Acássia Alma Cigana aí. Tem mais ou menos 2 meses já que a gente está com esse canal. E trabalhando bastante aí com o mundo espiritual, com a espiritualidade, né? Tentando trazer um pouquinho de amor aí no universo. É isso aí, isso aí. Então, no YouTube você começou tem 3 anos, né? No YouTube tem Mas você três já jogava anos. desde criança. Sim, desde pequena. E aí foi sua mãe que te ensinou a jogar as cartas? Foi a minha mãe que me ensinou. Na verdade,
como eu disse, de geração em geração. Então, a minha avó ensinou para minha mãe, que me ensinou muitas coisas ali. A minha avó também me ensinou, né, quando ela era viva. Então, bastante coisas aí, como a piromancia, por exemplo, a Legal. cafeomancia, veio tudo dela. Que legal, que É, legal. Então, assim, dentro da sua cultura, né, dentro da tradição do seu povo, é uma coisa mais das mulheres, né? Ou não? Tô falando besteira. sim, sim, sim. Dentro do meu É povo mais é mais das mulheres mesmo, né? das mulheres. E aí São vai passando, né, de poucos. geração para geração. Sim, sim. De geração em geração. Como a minha avó ensinou para minha mãe me ensinou, hoje eu ensino para minha filha. Ai, que E ela vai delícia! ensinar Quantos para anos as filhas. você tem? Minha filha tem 4 anos. Ai, que delícia, que Tá vendo? gracinha, gente. Ai, já tá louca, né? Já quer pegar as cartas, já quer aprender tudo. Que Já delícia. é. E a Já casa, ficou. assim, eu acredito que você seja uma cigana, né? Mas você está sentada numa casa, né? Que a gente sempre tem, assim, você mora Sim. num ambiente fixo. Que a gente sempre tem aquela ideia do cigano, É. né? Nômade. Então, as avós, né? Eles Sim, moravam de cidade para cidade, né? Já a minha geração, já não, né? Até morei em tenda durante um tempo quando eu era pequena, mas aí a gente já teve, já construiu casas, né? Já se estabeleceu num local, né? Então, assim, muito disso daí até que se perdeu. Pouco você encontra ciganos que ainda vivem, né? Assim como nômades. Hoje em dia, cada um tem sim, até os seus empregos, né? Tem a sua vida ali já firme, né? A minha avó não sabia o que era casa, morava em tenda, não sabia o que era chuveiro, tomava banho de balde, né? Não tinha fogão, cozinhava a lenha. Já na minha geração já tinha toda essa evolução. Então vai sim. evoluindo, né? Vai evoluindo Não, bastante. claro, claro. Por exemplo, como é que, ou então hoje em dia todo mundo tem seus trabalhos, sua casa, e como é que vocês fazem para manter viva a tradição, Acácia? Assim, eu vi que você Ah, estava num casamento, né, recente. sim, sim. Existem culturas, na verdade, né, Gil, que não podem acabar. Por exemplo, uma das nossas culturas principais é o casamento, né, da moça se casar virgem, né? Então, assim, isso já é uma situação nossa. Então, a própria festa tem o casamento, né? Aí tem o segundo dia, onde de fato é ali a comemoração por ela ser uma virgem, onde é vestida de vermelho. Se você viu lá no meu Facebook, você vê E, que teve duas festas. Na segunda, ela tá vestida de vermelho, a moça, sim, né? Então, assim, essas culturas, como, por exemplo, o respeito aos mais velhos, o nosso dialeto cigano, o idioma, isso a gente ainda continua, né? Então, assim, a gente foi adaptando para o mundo que a gente vive hoje, conseguir, né, ainda manter essa tradição, ainda ter os nossos costumes vivos ali, né? Porque senão não pode se perder, né? Uma cultura tão bonita não pode se perder. A dança, o dialeto cigano, as vestimentas, né? Tanto que, assim, hoje em dia, nós mulheres tem uma pessoa mais velha, a gente coloca um vestido, coloca uma saia para não ficar tão ali mostrando o corpo, né? Você nunca vai ver a foto, por exemplo, de uma cigana de biquíni. É bem difícil você ver, entendeu? Então existe todo esse limite que a gente tem que ter na cultura ainda. então até hoje, assim, então existe essa questão mais, assim, da vestimenta, principalmente da Sim, mulher, né? sim, sim, é. Sim, a mulher ela tem ainda os seus limites, né? Ainda tem que ter, por mais que já tenha se aberto um espaço muito grande, tanto que assim, na época da minha mãe, a mulher ela não podia dirigir, ela não podia ir resolver algum tipo de negócio, ela tinha, né, que cuidar da casa, cuidar dos filhos e do marido, né? Eu, por exemplo, Uhum. sou separada, mãe solteira, e tenho a minha vida, entendeu? Tenho a minha vida, dirijo, trabalho, não tem mais essa questão, que antigamente Mas, pesava bastante. mas dentro do clã, isso pesa ou não? Hoje em dia já é Não, mais. hoje em dia não mais.
Hoje em dia Perfeito. não E a, mais. e a Cássia, você falou do vestido, a noiva, no caso, ela casa com que cor e muda de cor? Como é que funciona essa parte da tradição do Então, casamento? ó, no dia do casamento, né, ela está vestida de branco, significando ali, né, simbolizando a pureza, de fato, da Sim. noiva, né, que é uma virgem, é pura. E aí, no segundo dia do casamento, como ela se tornou uma mulher, né, e pôde provar que ela era virgem, ela se veste de vermelho, simbolizando, né, de fato, o Sim, sangue sim. ali da virgindade, Nossa, que entendeu? legal. E o casamento dura quanto tempo? Porque a gente fala, igual casamento cigano, mas quanto tempo dura o casamento Três cigano? dias. Três 3 dias. dias. São 3 dias De de festa festa. todos os dias. 3 dias de festa, é. 3 dias. É E, o noivado, né? O noivado de fato. É que o nosso noivado não é o aliança. É um cordão de ouro com uma medalha ó, que simboliza o noivado. que delícia! Sim. E aí é o casamento e esse outro dia, né? Mas Os o dois noivado primeiros se dá dias um são por dia conta do antes? pai do noivo. Como? O noivado, então, acontece um dia antes da cerimônia? Um dia antes. Às vezes tem pessoas que fazem meses antes, sabe? Quando a É. moça assim é muito nova e eles querem deixar ela amadurecer um pouco para poder se casar, o noivado acontece antes, até para quando se ela for numa festa, todos saberem que aquela moça já é noiva, já é comprometida, já está prometida para Hum, alguém, entendeu? Mas hoje em dia a gente não tá mais fazendo tanto assim. Por quê? Porque no meio do povo cigano o que vale é a palavra. Então é a palavra que o pai da noiva deu para o pai do noivo que é válida, mais do que qualquer aliança, mais do que qualquer outra situação, entendeu? que bonito. Mas aqui no caso do meu primo que casou foi assim, o noivado num dia, o casamento e o segundo dia, 3 dias de festa. Que legal. E é tudo por conta do pai de quem que você falou? O pai do noivo é responsável pelo noivado e pelo casamento. Tudo, tudo. Uhum. Vestido, festa, enxoval, todo ele que dá. E aí o segundo dia é do pai da noiva. Porque ali é uma comemoração dele que ele pôde mostrar que a filha dele era virgem. Ah, entendo, entendo, entendo. É, Muito bonito, muito bonito. era Shei, E, como a gente fala, Sheibari. ai, que lindo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Normalmente a cigana casa com quantos anos? Olha, Gil, se tornou mocinha, já tá para casamento. Muito Entendeu? A nova. partir do momento que ela já se tornou mocinha, tá para casamento. 14, 15, 16, depende muito. Depende da Perfeito. evolução dela como mulher e, né, a evolução Sim, aqui. Se ela vai dar conta de claro. cuidar de uma família, de ter filhos e tudo isso. E o noivo? O homem tem alguma restrição, alguma indicação de idade ou não? Na verdade, não. Não. Ainda existe um pouco desse machismo ainda, do homem poder tudo, né? O homem não tem limite, não tem restrição para ele. Mas também tem que olhar aquele outro lado, que o homem, assim, eu sou homem, eu posso falar, a gente demora mais para amadurecer. Ah, sim, A com gente com certeza. 14, 15 anos não tá com condição de criar família, não. Com certeza. Mas não, mas ultimamente os garotos estão se casando super novos, super novos. É, eu tenho um primo meu que se casou aos 14 anos de idade. Meu Deus. Né? Então depende muito também, né, da maturidade. Mas aí, por exemplo, um rapaz de 14 anos normalmente não tem uma estrutura financeira e tudo mais. Aí vai morar, eles moram sozinhos de cara ou Não, eles vão morar com a família primeiro com de a alguém? família do pai, com a família do pai. Ah, sim. Com a família do pai. E o pai é responsável por tudo ali até ele poder se estruturar, né? E assim, acontece também uma outra situação. Numa família que tem dois filhos homens. O mais novo é responsável por cuidar dos pais até a morte dos pais. Então, por exemplo, não vai ter a vida dele independente. Ele vai cuidar dos pais dele, ele e a mulher dele cuidar dos pais até que Ele pode chegue, né? casar, mas vai ficar ali. Vai ficar ali, sim. Vai ficar ali. O mais novo, ele é responsável por isso. Também porque tudo que o pai construiu é dele. Casa, Sim. carro, ouro, o que tiver, é tudo dele. Porque ele é o mais novo. Entendeu?
Então ele tem a obrigação de cuidar dos pais. Já o mais velho, não. O mais velho pode ter a vida dele. Interessante. E quando que o cigano sai, por exemplo, no caso do mais velho, ou talvez um irmão do meio, quando que ele sai da casa do pai para construir a sua casa? O mais velho, ele pode fazer isso a partir do momento que casou. O mais velho, se ele se casou, ele não quer morar com os pais, ele pode viver a vida dele, ter a esposa dele. Mas assim, ele sempre tem a obrigação, obviamente, de estar cuidando dos pais, não pode abandonar de vez, né? Tem sempre que estar Sim. ali, acompanhando, cuidando e tudo. Mas o filho mais novo só pode sair quando não tiver mais pai, não tiver mais mãe. Quando o Nossa, pai e a mãe interessante. falecer, aí sim que ele pode ter a vida dele. Caso contrário, ele tem que ficar com o pai e com a mãe. É uma cultura, a cultura cigana ela é muito focada na família, né, Cássia? No clã, na família ali, Sim, né? Pelo que muito, você tá me falando. muito, muito. Muito. Até que a gente brinca assim, que nós temos primos de até quarta, quinta geração. Porque tudo é família. É tudo família. Entendeu? É tudo família. E assim, nós temos ali uma Eu, união muito grande familiar. Então, por exemplo, alguém da família ficou doente, todos vão estar lá. Aconteceu qualquer problema, todos vão estar lá. Precisa de uma ajuda financeira, todos vão ajudar. Entendeu? Então é muito unido. e você sabe que faz muito sentido, principalmente porque os ciganos, né, principalmente no passado, que eram nômades, eles tinham eles para, tipo assim, você tinha sua família para contar. Então é normal que a tradição seja tão forte nesse sentido, né? Sim, mas até hoje ainda tem muito disso. Isso não se perdeu, né? Isso não se perdeu. Você falou do casamento. Casamento, por exemplo, tem que ser aprovado por toda a família. Nossa! Sim, tem que ter aprovação de toda a família. Entendeu? Por quê? Porque se um rapaz se casa com uma moça que a família não quer, automaticamente ele vai sair da família. Porque se a família não aceita a mulher dele, como ele vai viver com a família? Sim, Né? Então verdade. ali já se quebra um elo, já se quebra um elo. Então tem que ter aprovação familiar, senão não dá Ó, certo. eu tenho uma pergunta, duas perguntas para você. A Lu pergunta o seguinte: os clãs diferentes de ciganos, né? Eles se comunicam? Por exemplo, você tem esse contato com a sua família, mas você tem contato, por exemplo, com outros ciganos de outros clãs? Sim, sim, é o que eu acabei de falar para você. Nós somos uma família gigante, independente de sangue. Todos somos parentes, todos. Então, assim, o nosso dialeto, por exemplo, né, que é o dialeto romanô, a gente pode ir em qualquer país que a gente se entende, entendeu? E a gente se reconhece no meio de uma multidão. É muito interessante isso, Gil. A gente se E reconhece no meio de uma multidão, a gente se reconhece. Entendeu? Então, por exemplo, se eu vou entendi. na Europa e eu encontro um cigano na Europa, é minha família. Se ele precisar de ajuda, eu vou ajudar, porque ele é minha família. Entendeu? Nossa, que Independente interessante. de sangue, de clã, de qual família é tudo cigano, é a mesma coisa. E você falou, por exemplo, né, da língua dos ciganos. Essa língua, ela, os mais velhos ensinam aos mais jovens? Como é que você mantém Sim, essa. sim. Na verdade, Gil, o dialeto romanô, ele é uma mistura, né? Porque o que acontece? Como os ciganos, eles vagavam aí pelo mundo todo, eles pegavam um pouco de cada linguagem e criaram o seu próprio dialeto, né? Então, se você pegar o dialeto, você vai ver que tem muito aí do italiano, do francês, do espanhol. Tem muito das palavras, tem ali, entendeu? Então, isso lá os antepassados criaram uma linguagem própria para que eles pudessem se entender, né? Pudessem conversar entre si, sem que outros povos soubessem o que eles estavam falando, e isso foi passado de geração em geração. É claro que cada família é a mesma coisa, mas tem um jeito todo diferente de falar. Isso. Então, algumas palavras mudam. É como se fosse regiões aí do Brasil, né? Uma situação é Uhum, falada de maneiras diferentes, mas sempre a mesma situação. Então dá para se entender, não importa onde esteja, entendeu? É a perfeito. mesma A, linguagem.
A Aninha fez uma pergunta aqui que é o seguinte, ela já viu que, assim, já leu alguma coisa sobre os funerais, né? Porque o cigano ele tá sempre em muita festa e tudo mais, então a gente nunca para pensar. Como é que é esse momento de partida de um cigano? O que que vocês acreditam? Qual que é a ritualística? Como é que funciona isso? Então, Gil, isso tem muito de família em família, tá? Então, assim, tem algumas famílias que têm os seus rituais um pouco diferentes, tá? Dos nossos, mas é uma situação ali que tem realmente todo um ritual de preparação, tá? Tanto do corpo, é, de, são muitas situações ali, muitas coisinhas pequenininhas que cada um ali faz, às vezes até mesmo em segredo, tá? Claro, Então, assim, nós claro. temos o costume, aos 7 dias, depois que a pessoa morreu, né, quando tem a missa de sétimo dia, a gente pega todas as coisas da pessoa que morreu, vai até um rio, aí ali a gente coloca frutas, coloca comida, tudo que aquela pessoa gostava de comer e dá em oferecimento. Depois a gente coloca todas as roupas, tudo que a pessoa tinha de pessoal dela ali na água, entendeu? Para que ultrapasse, porque a gente acredita muito no rio da vida, né? Naquele rio Uhum. que leva para o outro mundo. Então a gente acredita muito nisso. Então colocar as coisas pessoais daquela pessoa naquele rio é como se você entregasse de volta para ela, entendeu? Que Tem coisa muitas, linda. muitas pequenas coisinhas assim, né? Tem muitas pequenas coisinhas, muitos rituaizinhos que varia muito de uma família para outra, entendeu? A Mas Cássia, tudo, e na agora verdade, tudo pra gente é um ritual, tudo pra gente é uma situação diferente. tem uma pergunta sobre o seu trabalho. Pessoal, para quem não sabe, eu já falei no início da live, a Cássia, né, ela trabalha com leituras oraculares, né? É uma cigana, gente, olha que oportunidade. Você vai ler carta com uma cigana de tradição. Então, depois da live, entra lá no Acácia Alma Cigana, tá? Segue ela no Instagram também, que é facinho, você acha lá o contato dela. A pergunta é o seguinte, Acácia, sobre a leitura de cartas. É somente uma lei, assim, o que vale é as cartas em si ou tem um lado espiritual junto? Tem um lado espiritual junto. Na verdade, Gil, eu posso te falar assim, eu geralmente não leio as cartas baseadas nas figuras das cartas. É muito intuitivo, né? Eu, por minha vez, como eu te disse, eu fui pesquisar e quis muito mais a fundo da minha espiritualidade, né? Então, eu Claro. trabalho com a Umbanda. Então, assim, na leitura de cartas, eu sempre tenho ali o acompanhamento de Dona Sete. Dona Sete Saias é que me auxilia ali na leitura das Ah, cartas, mas é tudo muito intuitivo. Tudo muito intuitivo. Então, assim, eu vejo uma carta, às vezes eu nem olho a figura dela. De olho fechado, a intuição vem aqui. A intuição fala por mim. Muitas vezes numa leitura eu nem sei o que eu disse ali, né? É muita espiritualidade, falando mais do que a técnica mesmo. É mais espiritual. a Cássia tocou num ponto legal, né? Como você fala que você também hoje em dia nessa ânsia de descobrir mais, né? Você estudou a Umbanda e tudo mais. Eu também sou umbandista. Como é que a Umbanda te acolheu? Tipo assim, você acha assim que você foi bem acolhida? Como é que a sua espiritualidade casou com a Umbanda? Como é que foi esse casamento para você? Da sua É, ancestralidade cigana com a Umbanda? então, Gil, é muito interessante ali a minha história com a Umbanda. Por quê? Porque a minha história com a Umbanda, apesar de eu ser da cultura cigana, já ter a minha própria espiritualidade ali, né, de Sim. berço, a Umbanda, ela me recebeu no meu nascimento. Eu tenho um vídeo no meu canal antigo onde eu falo que a minha mãe ela estava grávida e na época não tinha ultrassonografia avançada para saber qual era o sexo do bebê. E na hora do parto, ela viu uma mulher vestida de branco, de cabelos negros longos, e essa mulher colocou a mão na barriga dela e disse para ela: "É uma menina. É uma menina e o nome dela é Janaína, que é o nome de Iemanjá." Eu E já. depois do parto, minha mãe procurou para saber quem era aquela mulher que estava e não existia aquela mulher. Depois de muito tempo, ela foi viajar para a Bahia, viu a imagem de Iemanjá e reconheceu aquela mulher. Então, assim, essa parte da Umbanda já me pegou do nascimento. Então, eu sempre me senti muito à vontade.
muito à vontade, né? Desde pequena eu sou filha de Iemanjá, eu amo Iemanjá, eu amo o mar, Foi. sabe? Tudo que vem ligado. E aí depois eu fui conhecendo os outros orixás, os outros iabás, e tudo foi ali se conectando. Então, assim, é um casamento perfeito, sabe? Entre uma espiritualidade e a outra é um casamento perfeito. E assim, você falou que você trabalha com a Dona Sete, né? E o que Sim. que acontece? Tipo assim, aí a gente tem outras linhagens que eu acredito também que você deva trabalhar e tudo mais. Mas a sua espiritualidade, ela fica sempre, porque Sete Saias é uma pombagira cigana também, Sim. né? Uhum. E a sua espiritualidade, ela fica mais inclinada a essa coisa dos ciganos, tipo assim, ou não? Ou não, não tem nada a ver? Não, é o que eu acabei de te falar. É um casamento perfeito. Então, assim, ela pende tanto para os dois lados, sabe? A conexão é muito perfeita. Então, ela não fica ali simplesmente restrita ao povo cigano. Ela consegue se Sim, abrir, sabe? Se ampliar em tudo. Então, ela coleta tudo ali em volta. É muito perfeito. gostoso essa conexão. E você falou, voltando à questão do casamento, que eu acho que o casamento cigano é uma coisa que todo mundo fica Todo interessado. mundo fica querendo É, saber. é um padre que faz o casamento ou não? Tem uma, quem faz o casamento? Não. O casamento cigano, na verdade, o religioso ali, depende da religião, tá? Porque, Ah, assim, sim. para ser aceito em sociedade, então tem que ter ali, né, um padre, um pastor, tá? Porque existem bastante evangélicos também hoje em dia no mundo cigano, tá? Na nossa cultura existem bastante E evangélicos. dá pra casar bem, assim, essas duas, tipo assim, ser evangélico e ser cigano? Ai, Gil, assim, sem querer ser, né, Claro, claro, com preconceituosa. todo respeito e amor aos evangélicos. Com todo respeito e amor, né? Afinal de contas, nós somos amor, então, Sim, independente de sim. tudo. Mas eu, assim, da minha opinião, eu acho que não, sabe? Eu acho que não dá muito certo. Por quê? Porque é o que a gente acabou de falar sobre a leitura das cartas. Isso Sim, vem da nossa geração, a nossa espiritualidade, entendeu? Aí você faz o quê? Você é, aperta um pause naquilo, não tem como, aquilo está vivo dentro de você. Como que você vai pausar uma situação para poder e achar que tudo aquilo que você cresceu acreditando não é real, entendeu? O que é real é o que está se falando ali numa igreja ou na Bíblia, e claro, você não claro. acreditar no que você cresceu acreditando, né? É o que a gente Sim. falou ali sobre os funerais, por exemplo, né? Eles mudam tudo isso no funeral, não tem os nossos rituais de funeral, sabe? Então, eu acho que se perde bastante. Eu acho que não dá para viver, sabe? Mas, né? Quem é a gente para Sim, falar? é. Se eles estão gostando, É porque a cultura cigana, principalmente depois, né, do que você tem falado, ela é muito rica em rituais, em símbolos, e às vezes vai de sim, contra um sistema que é mais clean, né, assim, com menos rituais, com menos, sim. São né? diversos Mas, rituais, Gil, e assim, às vezes são rituais até involuntariamente, sabe? Involuntariamente. Na questão de você manejar o dinheiro, por exemplo, eu tenho uma mania de colocar cara com cara no dinheiro. Porque eu creio que assim ele se multiplica mais. minha mãe Soprar canela, queimar folha de louro, os banhos, as proteções, os patuás, entendeu? Às vezes até é involuntário essa situação. Por exemplo, mudar para uma casa. Eu não mudo para uma casa se eu não lavar ela com água e sal grosso. Entendeu? Eu tenho isso, eu tenho que lavar ela com água e sal grosso, ou com água do mar. Então, são rituais que às vezes são involuntários. É o que eu acabei de falar, é seu. Sai sem que você perceba, sabe? Então, como que você vai calar essa voz? É muito complicado, é muito difícil. Não perfeito. tem como. E, e a Cássia, então você falou, o casamento religioso, né, ele é feito por um Por padre, um né, ou por um padre, sim. pastor e tudo mais, depende da religião. Mas existe, Gil, existe o casamento cigano mesmo, tá? Ah, isso, acho que Existe. essa é a questão. Isso, existe o casamento cigano também. Hoje em dia não se usa mais tanto, tá? Por quê? Porque as pessoas que usavam eram os mais velhos, os mais antigos. Então, como essa geração, né, foi morrendo e outros não quiseram aprender, não quiseram seguir em frente, que é o casamento que é um casamento feito onde você pega um pedaço de pão e nesse pão você coloca o vinho, o sal e o açúcar.
e casa o casal naquele pão, sabe? O noivo dá um pedaço do pão para a esposa e aí ele faz ali um Que ritual dizendo que fofura. irá alimentá-la, cuidá-la, que não vai faltar prosperidade, que serão prósperos, serão férteis e tudo isso. E ela, por sua vez, também faz o mesmo juramento, que é esse casamento feito ali com o pão, o vinho, o sal e o açúcar. Mas isso Ai, se que... usava, hoje em dia se perdeu um pouco. Você falou que vocês não usam aliança, né, para representar o Não. noivado, que é um cordão de ouro. A gente sempre associa muito o cigano a ouro. Por que essa fixação com ouro? É porque é prosperidade, né? É próspero. Então, assim, os ciganos, eles viviam muito largados na vida, né? Eles não tinham casa, eles não tinham dinheiro, eles não tinham uma nação deles. Então, assim, as mulheres na época, o ouro, né, era muito fácil se pagar com ouro. Tanto que você trocava um saco de ouro por um saco de feijão, um saco de arroz, era tudo no ouro, não tinha o dinheiro, o papel, né? E elas atendiam muito na rua, na mão mesmo ali, né? Às vezes jogando cartas no chão também ali, e ganhavam e faturavam em ouro. E o ouro, ele embeleza a pessoa. Então nós, as ciganas, adoramos se embelezar com ouro. Então aí elas faziam anéis, elas faziam pulseiras para poder ficarem bonitas, se destacarem e passarem aquela imagem também de apoderamento, que eles também têm poder econômico, entendeu? Então isso até Sim, hoje. Nós somos loucos por ouro. Ouro é assim, é a maior prosperidade pra gente, vem do ouro realmente. que Você vê coisa uma bonita, que cigana coisa... na festa cheia de cordão de ouro, pulseira de ouro, brinco de ouro. É muito lindo, é muito lindo. A Cássia, o Marcelo perguntou o seguinte: você já sofreu alguma discriminação por ser cigana? Como é que Já, foi isso? claro, 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 claro. É, tem pessoas que não entendem. Por quê? Porque existia uma cultura antigamente de que cigano sequestrava criança, de que cigano era ladrão, de que cigano era bruxo e fazia feitiço, né? Fazia macumba, fazia feitiço para pessoa. Então, assim, no colégio mesmo eu fui discriminada, já entrei em uma loja já e o segurança veio e a atendente ficou me seguindo, achando que eu ia roubar, achando que eu ia furtar. Então, sim, a gente passa por preconceitos até hoje, né? Tem muito preconceito. Até hoje ainda tem muita gente que vive nesse pensamento achando que todo cigano é bandido. Sim. O Existe Acácio, muito outra isso. coisa que eu queria te perguntar: o cigano, né, ele entende que no passado ele tinha essa coisa de não ter um lar. Vocês têm alguma lenda interna, alguma crença do porquê que vocês viajavam o mundo? O que motivou os primeiros ciganos? Ou quem foram os primeiros ciganos? Tem alguma explicação para isso ou não? Ou sempre Então, foi assim? Gil, é uma situação assim meio complicada. Por quê? Porque já houve diversos estudos. Eu tenho até um tio meu que faleceu recentemente, que ele fez na época até um livro sobre da onde, né, veio, da onde se originou o povo cigano. Acredita-se que, na verdade, foi ali uma situação. É que nem eu te falei do dialeto, né? Que Uhum. veio de diversos países. Então, o povo cigano também veio dessa mesma forma, né? Foi se originando ali na cultura, foram viajando juntos, foram tendo filhos de puro sangue, outros nem tão de puro sangue, mas que foram crescendo nos mesmos costumes. Então, assim, é um mito ainda da onde veio o primeiro cigano, como que se originou, quem que fez os costumes, sabe? É Mas ainda uma coisa os de. antigos não falam nada assim, tipo assim, uma lenda, uma história? Não, Não, a gente não é sabe falado. assim dos nossos avós. Por exemplo, o meu avô por parte de mãe, ele veio da Espanha. Meu tataravô, na verdade, né? Ele veio da Espanha. Na época onde teve guerra na Espanha, onde tiveram alguns problemas, ele fugiu refugiado para o Brasil, escondido no navio. Até se conta a história de que ele comeu durante 10 dias só batata, porque tudo que tinha lá embaixo no navio para comer batata, entendeu? E aí ele veio para o Brasil, aqui ele se casou, teve seus filhos e foi formando família. Então, assim,
cada cigano veio de uma parte do mundo, né? E aí foi se criando, foi se criando. Então é bem difícil você pegar da onde vem a origem, né? Cada um conta uma história. Cigano também adora contar Sim. história, Gil. Sim. Adora contar história. Então é meio difícil você saber, porque um conta de uma forma, o outro conta de outra, sabe? É contador de história. A minha mãe conta muito que quando ela era pequena, eles moravam em tendas e faziam aquela fogueira assim, e ali ficava todo mundo contando histórias de vida. E aí um pegava a história de um, emendava na outra, e criava uma lenda, entendeu? Então cigano realmente fala muita Ó, história. nós achamos um monte de parente seu aqui, ó. A Eva, a Eva, minha madrinha, tá assim. O meu tio era cigano. Aí o Ah, Marcelo tava falando que a família do Marcelo descende também de ciganos, acho que da Espanha. Aí eu falei, ó, tem um monte. sim, eu acho que o Marcelo havia me dito isso uma vez. Que a família dele O Acácio, e por exemplo, seu avô, quando ele veio pra cá, ele casou com uma cigana ou com uma gadi? com uma cigana. Cigana. Ele E chegou como no é que Brasil, tem essa encontrou coisa uma mesmo cigana. de não gostar de casar com um não cigano? Ou não? Hoje em dia, Gil, não tem mais isso, né? Hoje em dia não tem mais isso. Para as mulheres ainda é bastante difícil, porque a mulher, ela casando com um gajô, ela tem que abandonar a família cigana. Já para o homem, não. O homem, ele pode A mulher vai trazer. vir. Ele traz ela para a família, ensina os Sim. costumes e fica na família. Entendeu? Mas, por exemplo, a menina, se ela escolhe casar com um não cigano, ela fica meio pária para a família dela, assim, eu sei que ela não vai morar, mas Não, aí mas ela ela perde o separa. contato. E muitas vezes sim, dependendo como é, dependendo se o pai não aceita, ou se os familiares não aceitarem mais, ela vai viver a vida dela como se não existisse mais pra gente realmente. Nossa, que Né? complicado. Eu tenho Cara. até uma prima minha que ela é casada com um gajô. E assim, na minha casa, a gente aceita ela normal. Mas os meus tios, por exemplo, o meu avô, antes de morrer, não aceitava, não queria nem que falasse o nome dela. É como se ela não existisse. Nossa, é uma cultura bem forte mesmo esse É, ponto. é. Mas essa questão é assim, como eu te disse no início, Gil, houve uma evolução muito grande, sabe? Houve uma evolução. Então, assim, tem famílias que aceitam normalmente, entendeu? Sim, Que sim. aceitam normal. Outras já são mais rigorosas, outras não aceitam. Então, tem tudo assim, de lugar para lugar. Tem cigano no mundo todo, né? Então, assim, se você vê, por exemplo, na Europa, eles já não têm mais as mesmas vestimentas, já trabalham com outras profissões. Tem cigano que nem sabe falar o dialeto romanô, para você ter uma noção. E cresceu sem saber e não fala até hoje. Ô, Acácia, uma outra pergunta, né? Eu sei que cada cigano tem a sua religião e tudo mais. Mas assim, para quem os não ciganos, a gente tem um fascínio muito grande para a cultura e tudo mais. Por exemplo, Santa Sara, ela é muito cultuada no movimento cigano? Sim, Sim, então sim, isso é verídico, né? é verídico. Sim, apesar de, né, obviamente, nós crermos aí em outras santidades também, eu posso te falar que hoje em dia, é, Nossa Senhora da Aparecida está mais forte do que Santa Sara. Eu já li algumas coisas sobre. Sim, Nossa Senhora da Aparecida está mais forte do que Santa Sara. Mas nós ainda temos, é claro, né? É a nossa santa cigana. Então não tem como você não crer nela, não ter fé nela. Mas Nossa Senhora da Aparecida realmente tá mais ali, sabe? Tanto que a gente faz muitas promessas para Nossa Senhora da Aparecida, onde a gente realiza festas em nome dela. A gente faz bastante disso, entendeu? Cigano tem muito de Sim. promessa. Muito de promessa. A gente faz promessa bastante mesmo. Bom, E bom. festa, né? É, Tem que fazer assim. outra coisa, cigano, como é que é a relação deles? Assim, eu sei que você trabalha também com a Umbanda e tudo mais, mas na tradição, eu sei que vai variar de pessoa para pessoa. Eu já vi, por exemplo, alguma coisa sobre desencarnados, né? Eu já vi algumas coisas que eles não gostam muito que falem. Tem alguma coisa nesse sentido ou não?
Gil, é assim, a gente tem ali um respeito muito grande por quem já se foi, Uhum. né? É um respeito muito grande, nós temos ainda essa cultuação por quem já se foi. Então, assim, um exemplo, como é que eu vou te dar um exemplo? A gente não toca no nome de pessoas que já se foram, para você ter uma noção. A É gente isso pede que eu já licença para tinha. falar de alguém que já se foi, sabe? A gente tem Sim, muito disso. Isso de todas as numa questão de religiões, não respeito. importa qual religião seja. A gente tem muito esse respeito por quem já se foi realmente. Então, se a gente for falar o nome da pessoa, a gente pede licença à pessoa para poder trazer o nome dela. Porque a gente tem esse respeito muito grande. A Cássia, a Lu tá perguntando se você conhece. Aqui, desculpa, eu não sei nem qual cidade você está morando agora. Pedreneiras. Fica. Interior de São Paulo, interior de São Paulo. Em São Paulo. A Lu tá perguntando se no Rio, se você conhece algum clã, algum grupo de família Sim, cigana. nossa, muitos, muitos, muitos. Eu morei muito tempo no Rio. O meu É, ex-marido mora no Rio, minha ex-sogra mora no Rio, toda a família deles moram lá, que é a família dos machuanos, que moram no Rio. Eu conheço muitas pessoas lá. é bom. Até a, Ô, a Cássia, própria Sara Saad, a própria Sara Saad, sim. ela é prima do tio do meu ex-marido. Ó, é tudo parente mesmo. Tudo parente, é. Ela mora na Tudo ilha, né, do parente. governador, não? Hã? A Sara, acho que ela mora na ilha, não é ou não? Não, eu acho que da última vez que eu soube, eu acho que ela tá morando na Barra da Tijuca, se eu não me engano. Barra da Tijuca. Eu É. achava que ela morava na ilha. Acho que é porque ela ficou uma época lá. Ah, eu não sei. Faz muito tempo que eu não falo com a Sara. Muito tempo. É. Então vamos lá. Outra coisa importante, vou voltar a falar do seu trabalho com as cartas. Como é que funciona assim para as pessoas? A pessoa quer conversar com você para fazer um atendimento. O que você pede delas? Quais são os tipos de informação que você dá? Tem alguma coisa que você não gosta de falar? Como é que é o seu trabalho como É. cartomante? Então, o que eu peço para a pessoa sempre, Gil, é data de nascimento e nome completo. Porque eu acho que na sua data de nascimento, no seu nome completo, é onde está mais concentrada a sua energia, tá? Então, para mim, isso é essencial. A pessoa pode, até mesmo quando vai perguntar da pessoa amada, não tem uma data completa, mas me dá pelo menos a data de nascimento, o dia do aniversário, para que eu possa fazer essa coleta de energia. Assuntos que eu não gosto de falar na mesa, porque eu tenho muito respeito pelas minhas cartas. Sobre sexo, por exemplo, é algo que eu não gosto. Não gosto. Já veio muitas pessoas me falarem e eu disse, não, me desculpa, mas as minhas cartas não vão abrir sobre isso. Eu tenho um respeito muito grande pelas minhas cartas, até porque, por ser cigana, nós não falamos desse tema com tanta facilidade. É um tema restrito pra gente, a parte sexual mesmo. Então, nas minhas cartas, eu não gosto de abrir. Fofocar a vida dos outros também, como, por exemplo, muitas Sim. mães vêm e falam, eu quero saber do relacionamento do meu filho. Eu quero saber da vida da minha filha. Eu falo, não, não, é a intimidade daquela pessoa. Se aquela pessoa quiser saber sobre a vida dela, ela faça uma consulta comigo. Para você, eu não vou contar. Então, eu tenho bastante restrições assim, até pelo respeito com as minhas cartas, né? Outra coisa que eu não gosto é forçar a pergunta. Porque tem gente que quer forçar a pergunta. Perguntou uma vez, você deu a resposta, ela não gostou, ela quer forçar de novo. Eu já paro o Até jogo ali escutar, e já né, o falo, que ela não. quer ouvir. Ela quer ver se você vai tirando, vai dando outras respostas. E aí eu já É. paro o jogo ali e já falo, não, eu não vou forçar o meu baralho. Foi o que ele respondeu. Aceita que dói menos, é bem assim. Bom, Tem- bom. E você usa qual oráculo? Você falou que usa vários oráculos. Quais são esses oráculos que você utiliza? Eu trabalho muito com as cartas ciganas, o tarô, trabalho com a piromancia, com a cafeomancia. Tô ainda ali aprendendo a dadomancia, mas não tô ainda, né, exercendo ela. Leio bastante na taça de água também, nas pétalas de flor, Na pétala de flor eu nunca ouvi. Que delícia! nas pétalas de flor, assim, na pétala de rosa. E como é que Trabalho funciona? também com uma magia que Você pega uma e consagra? como?
Tipo assim, claro que você não vai explicar os seus mistérios e tudo, mas a leitura ela é feita no desenho da rosa? Sim, no próprio feitio da pétala da rosa. Que coisa linda! Nunca ouvi falar. A intuição bate ali, a intuição bate ali, na pétala da Ai, que rosa fofo. mesmo. Eu trabalho também com uma leitura que é assim, eu aprendi com uma tia minha que morava na Venezuela. Eu não costumo usá-la muito porque ela é muito complicada. Não sei se você já ouviu falar que é a Red Magic, Não. magia vermelha. Ela é uma Assim, leitura. a magia vermelha sim, mas a leitura não. Não, mas é a leitura através da tinta vermelha. Na antiguidade se usava no sangue, mas hoje em dia sangue, Sim. né? É complicado você trabalhar com sangue. Então a gente trabalha com a tinta vermelha. Coisa. Na leitura, é como se fosse na borra do café, né? Você coloca um algodão sobre a tinta e lê os desenhos que ficam ali no algodão. Ali se revela muitas coisas. Só que, assim, é uma leitura mais complicada, porque você tem que ter Sim. muita cautela. Então, tem um jejum de 7 dias que você tem que fazer, onde você não pode consumir carne, não pode beber bebida alcoólica, tem que estar em muita consagração para usar essa leitura. Então, eu geralmente não faço, porque né, a vida da gente é corrida. Mas é uma leitura Não, bem com certeza. bonita, bem bonita. Com certeza. E músicas, por exemplo, eu vi no casamento, eu escutei por alto, estava tocando um desses sertanejos universitários que faz sucesso. Ah, Vocês, sim. vocês Sim, sim, escutam sim. assim músicas assim, do mundo, mas também tem alguns artistas ciganos, músicas ciganas ou não? Claro, não. Nós temos artistas ciganos, inclusive nós temos ciganos que cantam, né? Que estão até bem aí na carreira musical. Como chama aquele rapazinho, Derek? Ai, Danilo. Ih, agora eu esqueci o nome dele. Tem um rapazinho que ele tá no mundo. Ele tá cantando música sertaneja. E ele é um cigano. Que legal. É. Eu não sei se você já ouviu falar de um rapaz também que ele canta louvor cigano, que é o Tino. Já ouviu Não, mas vou falar? pesquisar. Como é que É, chama? Dino? Tino. Tino. Tino, sim. Ele ganhou até no Grammy Latino, ele ganhou um Grammy Latino. Que legal. Ele louvor que você fala, música gospel? Música gospel, cigana. Que legal, vou pesquisar, porque eu achei curioso. Sim, depois eu vejo, eu mando pra você pelo WhatsApp ali. Eu te Ah, mando o link. manda assim. Mas eles também escutam músicas assim, que estão bombando e tal. Tudo, tudo. Na verdade, assim, né? Tem muita juventude, né? Então a juventude, ela não quer só escutar música cigana, ela quer escutar o rap, o pagode, o sertanejo, Tá. o funk, né? Então, uma festa tem tudo que é tipo de música, mas é claro que se você pegar no meu Facebook, você vai ver que a dança principal da festa é a dança cigana. A noiva, principalmente, ela dança a dança cigana ali para todo mundo. Você tocou, por exemplo, você falou ao longo da live várias vezes a questão da questão sexual, o quanto é um tabu ainda, né? E Uhum. aí, com essas introduções culturais de fora, por exemplo, as músicas, por exemplo, hoje em dia elas são pautadas em sexualidade e tudo mais. Como é que fica esse confronto de, tipo Então, assim, a gente, né, nós que somos pais aí, nós tentamos realmente limitar o máximo, né? Então, tenta controlar o máximo ali para a criança não ouvir esse tipo de música ou para não dançar esse tipo de música, mas é bem difícil hoje em dia, Gil, bem difícil realmente, entendeu? É, é, a gente que acredita assim, o que eles não sabem, não sabe o que é, então tá bom. Se não sabe, não sabe. Continua assim. O dia que souber o que é, a gente explica e fala que não pode. Entendeu? Mas, por exemplo, a minha filha que é pequenininha, ela adora dançar funk. Ela dança funk. sim, a geração nova Ela adora dançar funk. tá arrasando. E cor? Vocês têm alguma restrição de cores ou não? Eu já vi alguma coisa sobre o branco. Não, não tem. Nenhuma. Nenhuma restrição de cor. Apesar da gente gostar, é claro, das cores mais vivas. Vermelho, verde, entendeu? São cores que a gente gosta mais, mas não existe restrição de cor, não.
Entendi. E você falou, só um ponto, por exemplo, você falou do caso da mulher, né? A maioria vai casar virgem e tudo mais. Mas e se por acontecer algum motivo e a mulher não for virgem, ela não pode casar de branco? Não, não pode. De branco, Mas não. aí tem muita pessoa, não? Assim. É, mas não pode. De branco, não. De branco não é aceitável que ela se case. Porque o branco simboliza a pureza. Então, como que você vai simbolizar a pureza se você não é pura? Entendeu? Claro, claro, Então, a faz gente acredita sentido. muito nisso. Mas eu, Então, eu, assim, falo, eu por fico me pondo no exemplo, lugar dessa mulher, tadinha. A exposição ali na frente de todo mundo. mas sim, por exemplo, se a moça, né, por exemplo, como eu, por exemplo, que já fui casada, se eu me caso hoje, eu já não me caso de branco, mas aí eu me caso de outra cor. Eu posso colocar qualquer outra cor que não seja branco. Mas aí vocês têm, nesse caso, por exemplo, vocês puxariam uma cor mais clara, tipo um amarelinho, ou pode ser qualquer, Sim, tipo pode ser um azul, verde? rosa, pode ser um rosa, pode ser um amarelo, pode ser um azul claro, só não pode ser o branco. O Ah, sim. branco não. É. Assim, eu acho que a tradição assim, cristã, que é aquela mais predominante também, no passado era muito assim, né? Sim, sim. Hoje em dia, Antigamente era assim. Antigamente era assim, hoje em realmente. dia. Então, no fundo, eu acho que é uma preservação dos ciganos de uma cultura antiga, né? Hoje em dia, Exatamente. a gente que não pertence aos clãs ciganos, por exemplo, qualquer mulher casa de branco, ela pode ter sido, É, né? claro, não, não tem. Sim, Entendo. mas da própria religião mesmo, do catolicismo, quem segue o catolicismo também não se casa de branco se não for mais virgem. Sim. Quem tem aquela cultura antiga, né, católica. Ah, Eu tô falando é mais, atualmente, né? mas aí eu acho que é mais aquele lado de preservar a cultura que o cigano tem do que de fato uma coisa distinta, né? Assim, Ah, não, não, não. É realmente preservar a cultura mesmo, sabe? É é, porque, assim, um casamento, Gil, ele envolve muito família. Ele sim, envolve muito família. Como eu te disse, tem que ter aprovação da família, sabe? Tem que ter ali uma igualdade. Se torna uma amizade, se torna uma união muito grande familiar, o casamento. Entendeu? Então, não é só a noiva e o noivo que está em jogo, é todo mundo. Para você ter uma noção, até mesmo os padrinhos do casamento estão em jogo. Se o casamento não deu certo, as pessoas culpam os padrinhos. deram azar, tipo, Que deram azar, exatamente. Então, até para nossa, escolher um padrinho para um casamento, por exemplo. A gente vai no padrinho que tem um casamento feliz. Ele não pode. Ele tem que ter sido casado também com uma moça virgem. A moça tinha que ter sido virgem, tá? Para poder ser madrinha de um casamento. Eles têm que ter uma relação boa, têm que ter filhos. Tá? O casal tem que ter filhos para poderem serem padrinhos no outro casamento, porque eles vão atrair sorte para aquele casal. Agora, se é um casal que não teve sorte, que não tem um relacionamento bom, geralmente dá errado. Geralmente dá entendi. errado. Não, entendi, não eu entendo o É, sentido. Uma pode outra ser coisa, e algo da os... nossa cabeça, sabe? Mas que dá errado, dá Não, errado, não, Gil. não é assim, tem embasamento, por exemplo, eu acho que nem que seja um embasamento moral, tipo assim, de exemplo, né, que os recém-casados vão seguir, né, olha, Também, sim. gente, tem claro. Não, e tem E muita uma questão coisa que energética, né? Questão sim, energética. Um casal feliz ainda atrai felicidade, né? sim, tá certíssimo. E uma coisa, por exemplo, você falou que a pessoa vai morar com os sogros, né? No caso ali. A menina vai morar com os sogros. Isso. E como é que as divergências do dia a dia ali são tratadas? Por exemplo, vai que a sogra não bate com a menina. Como é que a Ah, gente. isso acontece muito, né, Gil? Isso acontece muito, isso acontece muito. Mas assim, nós somos ensinadas desde pequenas que nós temos que respeitar os nossos sogros como os nossos pais. Então, assim, a partir do momento que a menina se casou, os pais dela são sogros. Eles são. Então, se ela sente uma dor, é com a sogra que ela vai conversar. Se ela tá triste, é com a sogra que ela vai conversar. Ela não pega o telefone e liga, mãe, eu não tô bem. Não, minha sogra. Porque a sogra passa a ser a mãe, entendeu? Então a gente tem muito disso. Casou, tudo que aconteça é a sogra e o sogro. Pai e mãe não mais. Pai e mãe vem, visita, né?
ver como a filha tá, dá presente, mas não influencia mais na vida da filha. Tanto que o neto, por exemplo, o primeiro neto, a primeira neta que tiver, obviamente, são netos dos dois, né? Mas se há uma separação entre o casal, vai ficar com os pais do menino, entendeu? Claro. Porque eles são os verdadeiros avós ali, por serem pais Entendi. do pai, Ó, entendeu? Cássia, e por exemplo, um casal que só tenha filhas, como é que eles ficariam no fim da vida, por exemplo? Ai, é um pouco complicado, né? Um pouco complicado porque se só tem filhas, vão ficar sozinhos, né? Vão ficar realmente sozinhos, porque as filhas vão se casar e não tem mais ninguém para cuidar deles, né? Hoje em dia, os maridos das filhas, eles acabam criando uma afinidade também com os pais delas Ah, e ajudam, né? Mas não vão morar junto, até porque se é complicado para a menina morar com o sogro, imagina pro menino. É mais difícil ainda. É bem mais sim, difícil. sim. Principalmente porque é uma cultura, assim, onde o homem, eu acredito que desde muito cedo ele deva ser incentivado a ser o pai, o provedor. E aí, dois provedores na mesma casa não vai dar certo. Não, não dá, claro que não. Não dá. Entendeu? Então, assim, é mais difícil. Então, se só tem filhas mulheres, a pessoa já sabe que ficou sozinho, entendeu? Por isso que na nossa cultura né, meio que as mulheres elas se cobram muito de ter filhos homens, né? E são cobradas também de terem filhos homens Sim. por conta dessa Ah, situação. Até porque a gente acredita que o filho homem é que vai levar o nome da família. Como a gente disse, a menina casa e aí ela é família do sogro dela, né? Ela vai virar a família do sogro dela. Já o menino se casa e traz mais um membro para a família. Então, a sim, gente sim. acredita que o homem Faz vai sentido. levar a geração, vai levar o nome da família para frente, entendeu? Então, se não tem um homem, não leva o nome da família. É uma cultura muito rica mesmo. Muito rica. Sim. E a Cássia, por exemplo, igual você trabalha com internet, né? Você tem seu canal lá, o Alma Cigana. É, a questão da exposição em internet, tipo assim, não tem problema? Ou, por exemplo, tem algum tipo de. Você tem alguma preocupação? Não, nada a ver. Não, 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 até porque, né? Eu tô na internet ali fazendo o meu trabalho, né? Claro, claro. Apesar, é claro, que eu tenho a minha vida particular, eu tenho o meu Instagram sem ser o Instagram de taróloga, eu tenho o meu TikTok, onde eu também sou mulher, né? Então também tenho a minha vaidade. Mas assim, a gente tenta cuidar o máximo ali da limitação, sabe? Para não ficar uma situação aberta, ou que os outros julguem, vulgar. A mulher cigana, Gil, ela tem muito disso, sabe? De pensar primeiro no que os outros vão pensar nela, sabe? Aí o que os outros vão falar de mim? Como que vai ficar o meu pai nessa situação? Meu pai vai passar vergonha com essa situação? Então, para evitar um desgosto, uma vergonha pro pai ou para a mãe, a gente acaba realmente se limitando, entendeu? Mas no meu Claro. caso, como eu sou taróloga, eu estou trabalhando, então, né, não tem problema nenhum. Mas é como eu te disse, evoluiu bastante. Tem cigana aí que é modelo, que é atriz, tem diversas, entendeu? Então evoluiu bastante. Houve uma evolução muito grande. Não é mais tão privado, tão machista a cultura como era antigamente. Sim, por exemplo, eu acho que né, você é um exemplo disso, é uma mulher forte. Ao mesmo tempo que eu percebo que a cultura cigana é uma cultura assim, um pouco machista, eu vejo também que as mulheres ciganas são muito fortes, né, Cássia? Sim, Assim, elas têm sim, não é sim. aquele sistema assim que tira a sua personalidade, que te. Não, pelo contrário, a maioria das mulheres que eu conheço, você, a Sara, né, ou as pessoas que eu conheço mais e tal, são mulheres muito fortes, mulher empoderada, né? Isso é o comum ali dentro ou não? Sim, é porque eu acredito assim, Gil, meio que a gente sabe que a gente teve que ganhar nosso espaço, né? Numa situação onde tudo ali tá travando um pouquinho a câmera. No mundo onde tudo era muito limitado pra gente, era tudo muito proibido, a gente teve que ganhar o nosso espaço. Então, meio que todas as mulheres se fortaleceram muito mais.
Por quê? Porque a gente tem que mostrar que a gente é igual e até melhor do que um homem, né? Hoje em dia, como você disse ali, o homem ele foi criado para poder ser o provedor. Hoje em dia não mais, né? Hoje em dia as mulheres elas conseguem fazer mais dinheiro que um homem, conseguem sustentar uma casa muito mais do que um homem, entendeu? Então chegamos ao ponto que nós somos as provedoras, entendeu? E Sim. um homem muitas vezes fica à mercê de uma mulher. Porque é a mulher que toma todas as decisões, é a mulher que traz o dinheiro, é a mulher que faz tudo. Então, realmente, a E, gente ganhou um espaço muito grande. sim, não faz sentido. Eu acho que quando você tem que se mostrar, se provar o seu valor, isso te torna sempre mais forte, né? Sim, sim, Mais empoderado. E a com certeza. Cássia, não vou tomar muito seu tempo não, porque eu sei que você também tem, a gente trabalha com agenda, a gente sabe como é que funciona. Meu anjo, eu quero te agradecer. Foi Eu uma das lives mais que agradeço de incríveis que eu coração. fiz, que eu tirei Eu que assim boa agradeço de parte das coração. dúvidas que a gente tem, sabe? Eu acho assim, o povo aqui embaixo também está comentando disso. É uma cultura muito rica, né? Isso é inegável, né? Tipo assim, a gente hoje em dia, eu falo como um não cigano, a gente tem muitas influências, mas a gente não tem uma identidade própria, uma cultura própria. Né? Então eu acho isso muito bonito, sabe? Assim, eu fiz questão de fazer essa live e assim, porque a gente tende sempre a julgar, mas quando a gente observa a cultura, pela cultura, você vê a riqueza que é. Ah, sim. É uma cultura extremamente rica. Porque, assim, se eu fosse falar para você tudo, acho que teríamos aqui horas Claro. e horas e horas de live. Entendeu? Tem muitos mais mistérios, muitas mais coisas aí que enriquecem cada vez mais essa cultura. E gratidão, Gil. Olha, muito feliz mesmo pelo convite. Eu também fiquei, meu anjo. E olha só, gratidão mesmo, eu fiquei muito satisfeita, assim, porque eu leio muito, já li muita coisa sobre a cultura, tanto no sentido assim, de estudo científico, quanto também de questões espirituais, mas conversar com você foi assim, acho que foi o que mais me deu uma noção do cigano, sabe, assim, porque é uma cigana falando da sua cultura, falando de si, eu acho isso muito legal. Pessoal, a Cássia Alma Cigana no YouTube, a Cássia Alma Cigana aqui no Instagram também. Gente, consulta, faz uma consulta com ela que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Gente, é uma oportunidade única, é uma cigana, gente, falando da vida de vocês. Então não deixe de ir lá depois não, viu? Gratidão, Gil. Um super beijo Gratidão, para meu você anjo. e gratidão a todos que estão aí na live. Gratidão. Beijo. Pessoal, a live vai ficar no IGTV, tá? Então quem chegou depois, quem quiser ver desde o início, assistam porque vale a pena. Daqui 5 minutinhos é só voltar aqui no perfil que vocês assistem desde o começo. Um Tchau. beijão. Beijo.